cérebro atento. Vivemos mergulhados em um mar de estímulos constantes. Parece milagre que consigamos concentrar nossa atenção. Tendo em vista a abundância de informações que invade nosso cérebro a cada momento, sem falar dos incontáveis pensamentos que surgem em nossa consciência. A capacidade de nos concentrarmos, ainda que durante parte do tempo, é um triunfo monumental da atenção. Permitindo-nos selecionar alguns objetos externos ou internos nos quais focar nossa percepção consciente, fazendo-nos ignorar todo o restante. Para concentrar sua atenção, os seres humanos utilizam dois mecanismos relacionados. Um deles consiste em amplificar os sinais que surgem no canal ao qual estamos dando atenção. Por exemplo, conseguimos aumentar a força dos sinais visuais que trazem a imagem das letras de um texto, em comparação com a força dos sinais visuais que trazem a imagem das nossas mãos segurando o livro. O segundo mecanismo consiste em inibir os sinais advindos dos canais ignorados. Em geral, utilizamos as duas estratégias. Pense na última vez em que você esteve em um restaurante barulhento, conversando com um amigo. Para ouvi-lo, você aumentou internamente o volume da voz de seu amigo, ao mesmo tempo que inibiu os sons das mesas em volta. Até mesmo os bebês têm a capacidade de manter uma atenção seletiva, concentrando-se no rosto da mãe e ignorando distrações vindas de outras fontes sensoriais. Duas formas de atenção possuem relevância para o estilo emocional e a atenção seletiva e a percepção aberta e a crítica. A atenção seletiva, como expliquei no capítulo 3, está ligada à decisão consciente de nos concentrarmos seletivamente em determinadas características do ambiente e ignorarmos as demais. Essa capacidade é um elemento fundamental para outras dimensões, já que a incapacidade de nos concentrarmos seletivamente pode nos impossibilitar de sermos autoperceptivos ou antenados. A percepção aberta e a crítica se relaciona com a capacidade de absorvermos, além dos pensamentos e sentimentos que surgem no nosso cérebro, os sinais do ambiente externo, de ampliarmos nossa atenção e captarmos com sensibilidade os sinais muitas vezes sutis que continuamente chegam até nós, mas sem nos fixarmos num estímulo em detrimento de todos os demais. Desde a pós-graduação eu suspeitava que diferenças individuais na atenção seletiva eram fundamentais para as diferenças emocionais. Na época, fiz um estudo no qual apliquei um questionário criado pelo psicólogo Alki Telegen, da Universidade de Minnesota, destinado a medir a propensão de uma pessoa para ficar absorta numa atividade a ponto de deixar de estar ciente do ambiente que a cerca. Por exemplo, um estudante que fica tão concentrado em seus estudos de matemática que não ouve o alarme de incêndio provavelmente terá uma alta pontuação na escala de Telegen. No questionário, as pessoas deveriam determinar o nível de precisão com que diversas afirmações as descreviam. Por exemplo, posso ser tocado profundamente por uma linguagem eloquente ou poética enquanto assisto a um filme, um programa de TV ou uma peça. Posso ficar muito envolvido, a ponto de me esquecer de mim mesmo e do ambiente que me cerca e viver a história como se fosse real. E eu participasse dela, e quando escuto música, posso ficar tão absorto que não sou capaz de perceber mais nada. Depois de aplicar o questionário de Telegen em 150 alunos de graduação de Harvard, que supostamente seriam pessoas bastante concentradas, selecionamos os 10 que tiraram a maior nota na escala e os 10 com a menor nota. No modelo do estilo emocional, esses seriam indivíduos com estilos concentrado e desconcentrado, respectivamente. Submetemos os 20 participantes a um exame de eletroencefalograma enquanto lhes apresentávamos estímulos visuais e táteis, luzes piscantes ou toques leves no antebraço, aplicados por um aparelho que criei. Pedimos a eles que contassem o número de vezes que as luzes piscavam ou que eles sentiam o toque no antebraço, enquanto registrávamos a atividade do córtex visual e do somatosensorial. Você talvez imagine que a intensidade com que alguém se perde enquanto ouve música não deve estar relacionada com a força com que seu cérebro responde a luzes piscantes. Mas aí está, o nível de atividade do córtex visual enquanto um participante contava as luzes, e do córtex somatosensorial enquanto ele contava os toques correspondia à sua pontuação na escala de absorção de Telegen. Os participantes que conseguiam ficar completamente concentrados no ambiente que os cercava tinham uma atenção seletiva mais forte, mais atividade no córtex visual ou no somatosensorial, que aqueles que não ficavam nem um pouco concentrados. Essa foi, para mim, a primeira indicação de que diferenças no nível de atenção talvez tivessem importância. No entanto,
Foi só quando utilizei técnicas modernas de avaliação do cérebro que consegui identificar o circuito cerebral que controla o estilo de atenção de cada pessoa. Outros estudos já haviam demonstrado que o córtex pré-frontal tem um papel importante no ato de orientar a atenção seletiva. O cérebro realmente intensifica os sinais nos quais quer prestar atenção. Como as palavras de um amigo no restaurante, em relação aos ruídos de fundo. E atenua os sinais que deseja ignorar. As outras conversas, por exemplo. Com base nesse fato, fizemos um experimento em que os participantes usavam fones de ouvido através do quais ouviam sons agudos e graves, um por segundo, no ouvido direito ou no esquerdo. Pedimos aos participantes que apertassem um botão toda vez que determinado tipo de som fosse apresentado em certo ouvido. Por exemplo, o tom agudo no ouvido esquerdo durante 5 minutos, depois o grave no ouvido direito pelos 5 minutos seguintes, e assim por diante. Em todas as 4 combinações. Ao mesmo tempo. Medimos a atividade elétrica cerebral com uma densa trama de sensores de eletroencefalografia posicionados em todo o couro cabeludo. Usando métodos modernos de análise dos sinais elétricos cerebrais, fizemos uma descoberta marcante. Quanto mais os participantes conseguiam concentrar sua atenção no estímulo correto de forma estável, apertando o botão somente ao ouvirem um som grave no ouvido direito, por exemplo, mais os sinais elétricos das regiões pré-frontais se sincronizavam precisamente com a chegada dos sons. Essa sincronia de fase significa que a atividade cerebral pode ser acoplada a estímulos externos. Quando isso ocorre, a atenção se torna extremamente concentrada e estável, o que é demonstrado pela precisão com que os participantes apertavam o botão, e a consistência em seu tempo de resposta de um som para o seguinte. A sincronia de fase que identificamos envolvia apenas os sinais da região pré-frontal. Nenhuma outra região cerebral foi ativada. O que ressalta a importância do córtex pré-frontal na regulação da atenção seletiva. A percepção aberta e a crítica também surge de padrões específicos de atividade cerebral, como descobrimos em 2007 num estudo sobre a intermitência da atenção. Como descrevi no capítulo 3, a intermitência da atenção ocorre quando a mente, que ainda está lidando com um objeto da atenção prévio, torna-se momentaneamente inconsciente do ambiente. Isso não quer dizer que a pessoa tenha entrado em coma, e sim que não percebe o que acontece bem diante de seus olhos. Por exemplo, um número que surge em meio a uma sequência de letras. Quando medimos a função cerebral durante essa intermitência da atenção, vemos que o grau de hiperatenção que as pessoas dedicam ao primeiro número, TU3 na sequência T, J, H, 3, I, P, 9, M. Determina se elas irão notar o segundo número, 9, ou não. Dito de outra forma, indivíduos com alto grau de percepção aberta e a crítica tendem a notar o segundo número, enquanto pessoas com baixo grau quase sempre deixam de percebê-lo. Os dados do eletroencefalograma revelaram a base cerebral desse fenômeno. O surgimento de um potencial chamado P300, que é apenas um sinal elétrico desencadeado em resposta a um evento ou estímulo externo específico. O nome indica uma resposta positiva, daí o P, que ocorre aproximadamente 300 milissegundos após o evento. Um sinal P300 forte demais indica um excesso de investimento de concentração no primeiro número, o que faz com que a pessoa não perceba o segundo. Um P300 fraco demais, por sua vez, indica uma carência de investimento, o que faz com que a pessoa também deixe de perceber o primeiro número. A percepção aberta e a crítica requer um equilíbrio, e a pessoa não pode ficar presa a um estímulo chamativo. Em vez disso, deve estar aberta a todos os estímulos. Resumindo, e no extremo concentrado da dimensão atenção, o córtex pré-frontal tem uma forte sincronia de fase em resposta a estímulos externos, e uma ativação moderada do sinal P300. No extremo desconcentrado, o córtex pré-frontal tem uma baixa sincronia de fase, e um sinal P300 extremamente fraco ou extremamente forte. Incluí neste capítulo muitas descobertas de estudos sobre o cérebro, mas espero que você tenha captado 2 mensagens claras. A primeira é que existe um padrão inconfundível de atividade neuronal na base de cada dimensão do estilo emocional. A segunda é que essa atividade costuma ocorrer em regiões do cérebro que teriam chocado os psicólogos pesquisadores da década de 1970 e até da de 1980. Como descrevi no capítulo 2, eles faziam pouco caso das emoções, presumindo que não passavam de um entulho incômodo que interferia nas funções mais nobres do cérebro, isto é, a cognição, a razão,
o discernimento e o planejamento. Na verdade, os circuitos do cérebro emocional estão frequentemente sobrepostos aos do cérebro racional e pensante. E acredito que a mensagem que podemos extrair desse fato seja bastante forte, e as emoções trabalham de forma integrada com a cognição, permitindo assim que encontremos nosso rumo no mundo das relações, do trabalho e do crescimento espiritual. Quando as emoções positivas nos dão energia, conseguimos nos concentrar mais, compreender as redes sociais num novo emprego ou numa nova escola, ampliar nosso pensamento de modo a integrar criativamente diversas informações e sustentar nosso interesse e perseverança numa tarefa. Nesses casos, as emoções não são elementos que nos interrompem ou perturbam, como os psicólogos da década de 1970 acreditavam. Ao contrário, elas facilitam nossa vida. Um sentimento permeia praticamente tudo o que fazemos. Logo, não é de surpreender que os circuitos cerebrais que controlam e regulam as emoções estejam sobrepostos àqueles envolvidos em funções que consideramos puramente cognitivas. Não existe uma linha divisória clara entre as emoções e outros processos mentais. Eles se confundem uns com os outros. Por isso, praticamente todas as regiões cerebrais participam das emoções ou são afetadas por elas, há até mesmo o córtex visual e auditivo. Esses fatos sobre a organização neural das emoções têm importantes implicações para compreendermos por que nossos pensamentos e percepções são alterados quando sentimos emoções. Eles também ajudam a explicar como podemos usar nosso mecanismo cognitivo para intencionalmente regular e transformar nossas emoções, como veremos. Mas também tocam em outra questão, em as marcas cerebrais de cada dimensão do estilo emocional parecem constituir elementos fundamentais do nosso ser. Assim, é fácil presumirmos que sejam inatas, que representem características essenciais de uma pessoa, como suas impressões digitais e a cor de seus olhos, sendo igualmente imutáveis. Foi o que eu supus um dia, como descreverei no próximo capítulo.